é coisas simples. É o título da mensagem de hoje. Coisas simples. Vamos abrir em Êxodo 21. Êxodo 21. Êxodo 21. Porquê o título Coisas Simples? Durante não só hoje é domingo, portanto no sábado e na sexta-feira eu comecei a sentir de eu falar de coisas básicas que eu tenho aprendido com Deus. Coisas que me ajudam a permanecer em Deus. Porque não é só nós estarmos com Deus, mas também afastar o maligno de nós. Afastar a maldição de nós. E Deus nos mostra, através da sua palavra, de coisas que nos amaldiçoam. E isto é muito importante, nós conhecermos isto. Porque se nós tirarmos a maldição da nossa vida, garantidamente que temos a bênção, porque Deus nos abençoa. Nós estamos a andar com Deus, nós estamos a cumprir a sua palavra, nós declaramos a sua palavra e imediatamente somos cheios da bênção de Deus. Mas para isso temos que tirar a maldição da nossa vida. E como é que se faz isso? É aqui que entra a palavra de Deus. Êxodo 21. E Êxodo 21 diz: Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa de servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem de alguma semelhança do que há em cima nos céus, embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos, até à terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia aos milhares, aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Isto é os 10 mandamentos, é o começo dos 10 mandamentos. Vamos voltar para o versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Deuses. Logo a seguir, no versículo 4, fala sobre imagens. Imagens de escultura. No Antigo Testamento, o povo que saiu do Egito estava habituado a ver o Egito a adorar imagens de pessoas com cabeça de animais, a adorar animais. E eles então, por causa disso, também fizeram um bezerro de ouro. Mas por isso Deus lhes mostra os 10 mandamentos e diz para não fazer nada que seja uma imagem, que seja de animais, seja do que há no céu, seja do que há na terra, seja de qualquer coisa que nós possamos ter visto, mesmo em visão espiritual, mesmo que tenhamos visto um anjo, mesmo que tenhamos, para não fazermos nenhuma imagem. Não faças para ti imagem de escultura. Porquê? Porque se fizeres, trazes maldição para dentro da tua casa. Por isso eu aconselho a todas as pessoas que já anteriormente tinham imagens de escultura de referentes a um santo, a outro santo, a isto, aquilo, pouco importa, a imagens de outras religiões, às vezes imagens pequenas, assim, gorduchos, vários tipos, seja qual for, agarrem tudo isso, por favor, e mande fora. Mas são de ouro. Desfaça-se disso. E isso só está a atrair maldição para a sua casa. Mas
Algumas pessoas foram instruídas durante anos nisso. Eu sei, e eu também fui instruído assim. Mas eu acabei-vos de ler a palavra de Deus. Acabei-vos de ler a Bíblia Sagrada. E o que a Bíblia Sagrada diz é, versículo 4, Êxodo 24. Não farás para ti imagem de escultura. Alguma questão nisso? Depois em baixo diz, no versículo 5, não te encurvarás a elas e as servirás. Você vai fazer um pedido a uma imagem? Quando Deus diz para não fazer imagem de escultura e não te encurvarás a elas? Mas eu fui assim ensinado. Ninguém está a dizer o contrário, mas eu estou-lhe a ler a Bíblia Sagrada. Você está a ver que está errado. Não só está aqui, como está em Deuteronômio 5. Se você for ler o Deuteronômio 5, não vamos ler agora. Se você for ler a Deuteronômio 5, está exatamente a mesma coisa. E em vários pontos da Bíblia fala sobre imagens e sobre o não dever, como assim, não recorrer a feitiçaria, não recorrer a cartomantes, não recorrer a nada disso. Porque cada vez que você recorre a isso, você se afasta de Deus. Não é por acaso que Jesus disse, não só em Jerusalém, mas os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, não importa no sítio onde estiver. Em espírito. Como é que se adora em espírito? A Bíblia diz para nós, quando orarmos, fecharmos o nosso quarto e que nós estamos sozinhos, em oculto, perante Deus, falarmos. Porque Ele nos ouve. Então é preciso dirigirmos a alguma imagem para falar com Deus? Não. Não é isso que a Bíblia diz. É muito estranho eu dizer isto, não é? Mas realmente, desde que eu aceitei Jesus, desde os 25 anos de idade, eu sempre fui ouvindo isto e realmente está comprovado na Bíblia Sagrada. Mas eu lhe quero dizer, cada vez que você tem uma imagem dessas dentro de casa, você atrai demónios para dentro de sua casa. E atraindo demónios, você está a trazer problemas para a sua casa. A minha casa, como todas as casas de quem é cristão, tem de ser um pedacinho do céu. Houve uma altura da minha vida que eu literalmente, estava deitado e o meu corpo saltava na cama. Eu não conseguia descansar como deve ser. E eu não sabia o que é que estava a passar. Até que orei e descobri o que é. Tinha entrado em minha casa algo que não devia ter entrado. Eu já vos quero falar de mais coisas. Muitas das vezes não são imagens. Neste caso tinha sido uma imagem. Mas muitas das vezes não são só imagens. Há mais coisas. Por isso é que o título da mensagem é Coisas Simples. Coisas que você tem que saber. Você pode dizer, mas isto pertenceu ao meu tretavô, pertenceu ao meu bisavô, pertenceu ao meu avô, pertenceu à minha mãe, pertenceu... Eu não estou a dizer o contrário. Você quer saber de Deus e as bênçãos de Deus, ouça o que eu lhe digo. Se você achar que não o deve fazer, a vida é sua. Eu só lhe estou a mostrar o que a Bíblia diz. Por isso é que eu pedi-lhe só aqui agarrar e declarar. Não, eu estou-lhe a provar, através da Bíblia Sagrada, o que a Bíblia diz. Porque veja o que diz o versículo 5. Porque é muito grave. Veja o que diz o versículo 5. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso e visita a maldade dos pais nos filhos até à terceira e quarta geração.
Quer dizer que aqueles que fizerem isto estão a fazer uma maldade. E o problema é que vai arrastar essa maldade para os filhos, para os netos e para os bisnetos. Foi o que acabamos de ler. Se nós queremos a bênção, se nós queremos solução de situações que estão a acontecer na nossa vida, nós temos que começar a eliminar problemas. E um desses problemas começa por imagens de escultura. Por imagens. Mas isto é a imagem do Senhor. Isto é a imagem da mãe do Senhor. Isto é a imagem do. Ouça, agarre nisso tudo e mande fora. Desfaça-se disso. Pouco importa ser em papel, pouco importa ser em estátua, pouco importa ser isto. Desfaça-se disso tudo. Eu sou-lhe sincero, eu já estou a dizer desfazer. Eu não faço assim. Eu destruo mesmo. Porque senão aquilo não é bom, não é para mim, não é para ninguém. Eu destruo mesmo. Está-me a entender? É assim que eu faço. Eu já falo às pessoas que se desfaçam. Mas eu não faço assim. Eu destruo. Se aquilo não é bom, ouça, não é por acaso, por exemplo, que nos grandes nos hipermercados e não sei o quê, às vezes a comida estraga. E quando a comida estraga, o que é que eles fazem? Atualmente têm umas coisas fechadas para onde a comida vai. De antes metiam no caixote de lixo. Mas quando metiam no caixote de lixo, derramavam lexívia por cima da comida. Para estragar mesmo. A comida já estava estragada, mas para que as pessoas não fossem buscar e não utilizassem para outra coisa, então estragavam mesmo a comida deitando lexívia em cima. Porquê? Porque se não é bom para ser consumido, não é bom para todas as pessoas. Se não é bom, se Deus diz que não é bom para nós, também não é bom para os outros. E se quiserem, eu posso, porque, ouça, no Novo Testamento não se fala muito sobre. Não se fala muito sobre imagens de escultura, de imagens feitas de deuses e nada disso. Não se fala sobre isso. Eu vou-lhe explicar porquê que não se fala. Porque Jesus estava a falar para judeus e judeus não adoravam imagens, porque eles já sabiam que não podiam adorar imagens. Que imagens nada têm a ver com Deus. Por isso é que no Novo Testamento não se fala tanto sobre isso. Mas depois, a partir de uma certa altura, quando começa-se a entrar e a pregar o Evangelho para gentios, para aqueles que não são judeus, então volta-se a falar sobre imagens, sobre sacrificados, comida a ídolos e tudo mais. Mas no Velho Testamento está cheio de versículos bíblicos em que nos alertam para nos afastarmos de quem tem essas imagens e de quem busca essas imagens, ou tem essas imagens, ou as tem em casa. Porquê? Porque maldição é. Isto é uma coisa simples, mas é uma coisa simples que às vezes as pessoas têm e não têm por maldade, têm por ignorância, por não saberem, pensando que não faz mal, mas faz mal. Faz muito. Então, mas isto é uma recordação, ouça. Se essa recordação está a trazer maldição para a sua casa, você quer continuar com a recordação? Você tem que pensar duas vezes nas coisas. Vamos a Deuteronômio 7:26. Isto foi uma das coisas simples, mas que podemos tirar de nossa casa. Deuteronômio 7:26. Deuteronômio 7:26. Deuteronômio 7:26.
Deuteronômio 7, 26. E agora eu vou-vos falar de outra coisa simples, em que você tem que entender toda a nossa vida cristã depende de uma coisa. Depende da nossa oração para com Deus, do nosso buscar a Deus. Você pode dizer, mas eu não ouço a direção de Deus, eu não ouço a voz de Deus. Se calhar Deus já tentou falar consigo, só que você não percebeu. E mesmo se você não ouvir a voz de Deus, se você buscar saber alguma coisa de Deus, Deus, de alguma forma, vai comunicar consigo. Deus já falou comigo através de quando eu estava a ver um filme, já falou comigo através da boca de outra pessoa, já falou comigo através de algo que eu estava a ler, já falou comigo de uma circunstância em que eu percebi a resposta de Deus para mim. Não tem às vezes só com uma resposta audível ou com uma resposta dentro de nós, um pressentimento, não tem a ver só com isso. Deus se manifesta a nós se nós o buscarmos a Ele. Agora, se não o buscarmos, nada vai acontecer. Se você não agarrar no telefone e não telefonar para a pessoa nunca vai conseguir falar com a pessoa. Não é? É mesmo com Deus. Se você não o buscar, você nunca vai falar com Ele. E agora eu estou-vos a falar de objetos malditos e pessoas. Mesmo sendo familiares ou não. Portanto, eu disse-vos Deuteronômio 7, 26, e diz aqui, não meterás, pois, abominação em tua casa, para que não te seja anátema, anátema quer dizer maldita, assim como ela, de todo a testarás e todas as e de todo a abominarás, porque é anátema, é maldito, é. Eu quero-vos dar exemplos que aconteceu na minha vida. Uma vez deram-me um auricular, daqueles auriculares que se liga ao telemóvel sem fios. Claro que a pessoa que me deu não sabia o que é que estava a passar, eu também não sabia. Eu sei que agarrei naquilo e meti em casa, não utilizei logo, meti em casa. E uma vez vinha do trabalho, portanto eu era guarda noturno, vinha do trabalho às 6 da manhã, 6h30 da manhã, e vinha orar todo o caminho. E quando cheguei a casa, parei o carro, saí do carro. Quando entrei em minha casa e eu olhei para o lado do escritório, vi 2 vultos. E eu dizia, em minha casa não. É impossível. E eu fui orar e tentar descobrir em Deus o que é que estava a passar. E Deus me mostrou que era um objeto que eu tinha trazido para casa, onde vinha amaldiçoado. Esse objeto tinha sido consagrado para vender muitos. E eu não sabia. Eu quis tirar fora o objeto, quis o destruir, mas Deus disse, não é preciso, põe na tua mão, quebra a maldição sobre ele e abençoa o nome de Jesus. E foi assim que eu fiz. E algumas vezes vimos das compras, compramos coisas, há coisas que entram na nossa casa, há coisas que nos dão, às vezes. E o que é que eu faço? Eu coloco a mão na parede de casa e eu digo, eu quebro toda a maldição sobre todos os objetos que entraram nesta casa, seja alimentícios ou não, pouco importa, todos os objetos que entraram nesta casa, e eu quebro a maldição sobre ele todos e abençoo esta casa, em nome de Jesus. E assim eu livro de problemas a minha casa. Uma coisa simples, mas que nós podemos fazer e que nos vai abençoar grandissimamente. Eu quero-vos mostrar, vamos abrir em Josué 7:11. Josué 7:11. Josué 7:11. Eu quero-vos mostrar com algo que aconteceu com um grupo de homens que andavam com Deus, que acreditavam em Deus,
O povo foi tirado do Egito, foi à terra prometida, mas duvidaram do poder de Deus. E duvidando do poder de Deus, Deus não se agradou deles e eles tiveram que andar 40 anos às voltas, literalmente. A nova geração que nasceu no deserto foi uma geração que confiava em Deus e foi liderada por Josué. E entraram na terra prometida e começaram a conquistar. Mas chegou uma altura, depois de uma conquista, de invadiram um determinado sítio, depois de uma conquista, na próxima batalha eles perderam a batalha. E Josué não entendia porquê. E foi a Deus e perguntou ao Senhor, o que é que fizemos que fizesse com que tu permitisse que nós perdêssemos esta guerra? Esta batalha. E então Deus mostrou, e eis a resposta de Deus. Josué 7:11. Israel pecou. E até transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado. O que é que Deus lhes tinha ordenado? Para conquistar a terra e destruírem tudo. Homem, mulher, criança e todos os objetos que houvessem lá, porque todos os objetos estavam amaldiçoados. Vou voltar a ler. Israel pecou e transgrediram o meu concerto que lhes tinha ordenado. E tomaram o anátema, o maldito, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não derribares o maldito ou anátema do meio de vós. Um objeto? Sim, um objeto pode impedir a presença de Deus em nossas casas. Eu falo em nossas casas, pode ser numa igreja, pode ser numa empresa, pode ser em qualquer lugar. Um objeto pode impedir a presença de Deus. Tivemos a ver o versículo 12. Vamos continuar mais abaixo e vamos ver o versículo 20. Josué com Deus foi tentar descobrir, porque ele não sabia quem tinha sido. Era muita gente. Portanto, agora estou-vos a dizer para abrirem Josué 7:20. Josué 7:20. Era muita gente. E Josué não sabia quem era. Quem é que tinha feito a maldição, que trouxe maldição para o povo. E então ele com Deus foi andando de família em família, de povo em povo, a tentar descobrir quem tinha feito isso. E então, até que chegou um homem, e este homem, Josué disse, diz-me o que tu fizeste. Josué disse para ele, disse-me o que tu fizeste. E isto é a resposta do homem. Então respondeu Acã a Josué e disse-lhe, verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi entre os despojos uma boa capa babilónica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro de peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata está debaixo dela. Objetos em ouro. Objetos em prata. Uma capa. Isto fez trazer maldição para o povo de Deus. Há coisas que às vezes trazemos para dentro de casa que vai trazer maldição para nós. E nós temos de ter cuidado. Por isso é que a Bíblia diz para nós orarmos sem cessar. Nós temos que orar para que Deus nos guarde. Não é por acaso que a oração do Pai Nosso diz, Pai, livra-nos do mal. Porque ele existe, o mal. E ele vem disfarçado. O mal, a presença, ouça,
Se você fosse um ladrão à sua frente, que viesse com um aspecto mau e tal, e não sei o quê, você já sabia que era ladrão, se calhar protegia-se. Ou se alguém batesse à sua porta e tivesse um aspecto mau, você nem sequer abria a porta. Mas quem é este? Sei lá o que é que ele quer fazer. Pode ser um ladrão. Mas, no entanto, se aparecer uma pessoa bem vestida, como deve ser, a falar bem e tudo mais, você abre a porta. Se cá outra pessoa não era um ladrão e esta que está toda bem vestida e bem falante é o ladrão. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas das vezes os objetos que nos aparecem ou que vêm até às nossas mãos são de pessoas que nós até consideramos, que nós achamos que até são pessoas que gostam de nós. Mas muitas vezes são utilizadas pelo inimigo das nossas almas para trazer até nós objetos malditos. Eu fui a uma feira e tal e vi isto e achei muito, acho que era, você ia gostar e trouxe para si. E, no entanto, aquele objeto tem uma imagem de alguma coisa, tem uma coisa, ou foi amaldiçoado, ou qualquer coisa, e você está a agarrar e mete em sua casa. Obrigado e tal, você aceita, põe em casa e começa a ser um ímã de demónios em sua casa. E você diz, mas isso então é muito complicado. Muito mais do que você pensa. Cuidado com roupas. Se você puder e pode, não use roupa emprestada de ninguém. Não empreste a sua roupa a ninguém. Porquê? Para evitar problema. A outra pessoa tem uma forma de viver que é completamente diferente da sua. Não use. Mas eu precisava de roupa para assim. Ouça, mas vale você ir com a sua roupa, porque o que importa não é o que as pessoas pensam. O que importa é o que pensam. Está-me a entender? Não importa o que as outras vão dizer. Mas aquela pessoa está a repetir a mesma roupa. Mas qual é o problema de repetir roupa? Cada vez que você repete roupa, você está a andar com Deus. Se você não repete a roupa, você agarra e tem posses e pode, tudo bem. Mas para andar com de outra pessoa, não. Você só está a trazer a si problemas. Porque você não sabe a vida da outra pessoa. Não sabe como é que a pessoa se comporta. O que faz. Mas a pessoa até se porta bem. Isso é o que você diz, não é o que você sabe. É o que você acha. Muito cuidado com isso. Eu vos mostrei que há objetos que podem vir amaldiçoados para a nossa casa. Às vezes por pessoas mal intencionadas, outras vezes por pessoas que não têm mal intenção, não nos querem fazer mal. Eu lembro-me de estar em sítios onde trouxeram comida que estava mal. E eu sabia disso. Porquê? Porque Deus me mostrou em que eu não podia comer. Se os outros comessem não fazia mal, mas a mim iria fazer mal. Você diz, mas isso é bruxaria. Então, mas você acha que o diabo se move em quê? Eu volto a dizer, as nossas casas são um pedacinho do céu. Mas para ser um pedacinho do céu, Deus tem que estar em nossas casas. E nós temos que afastar a maldição das nossas casas. E a maneira de fazer isso é buscar. Mas eu tenho que estar atento a tudo, sempre. Sempre. Tenho que estar a orar. Sim. Tenho que estar a orar para as coisas, a quebrar a maldição das coisas. Sim. Mas há alturas, ouça, que só fazendo isso não é o suficiente. E não é o suficiente, Deus lhe mostra o objeto que você tem mesmo que tirar de sua casa. Tenha sido dado por quem for. Não interessa. Interessa é Deus.
Porque eu não acredito que ninguém que me esteja a ouvir prefira mais a amizade de uma pessoa que de Deus. Porque se você estiver a fazer assim, então você está a 3 outros deuses na sua vida. Então temos que voltar atrás, a ouvir o que é que Êxodo diz. Não terás outros deuses diante de mim. Se você põe alguma coisa à frente de Deus, antes de Deus, na sua vida, você está a transformar isso num Deus. Se você põe o seu carro, a sua casa, os seus familiares, seja filhos, pais, seja o que for, à frente de Deus, então você não está a honrar a Deus. Às vezes há coisas, objetos, sei lá, há objetos, aquela pulseira, aquele fio, o computador, o carro, a casa, a televisão, sei lá, relógio. Se você ama mais uma coisa dessas do que o próprio Deus, há qualquer coisa que está errada. Então você está a afastar Deus e tornando aquele objeto o seu Deus. Como coisas, como circunstâncias, como por exemplo no relacionamento. No relacionamento, se você pensa em questão, o sexo pode ser um ídolo. Um desporto pode ser um ídolo. É errado fazer? Não, não é errado fazer, mas é errado pôr em primeiro lugar antes de Deus. Uma equipa de futebol. Se você agarra em algumas coisas dessas e põe antes de Deus, você não vai a uma reunião na igreja porque vai dar o jogo. Você não vai não vai orar porque vai dar um jogo. E é da sua equipa. Quem é que está em primeiro lugar? Deus? Ou tudo o resto? Não, vai dar isto na televisão. Aquilo na televisão é mais importante do que o próprio Deus? Quando eu falo de uma reunião, eu vou-lhe explicar. Quando você ouve uma reunião, você está a ser abençoado. Você está a ouvir. Está a ouvir o quê? A mensagem de Deus que é para si. É a mensagem de Deus que é para si. E você diz assim, não, mas não estou a ver em quê. Você tem que procurar, então, e saber. Eu uma vez tive uma reunião e começaram a falar, e o pastor começou a falar do adultério. E imediatamente eu agarrei e disse assim, não, isto não é para mim. Porque eu não sou adúltero, eu não adultero. Isto não é para mim. E Deus disse-me, não faças isso. E eu disse, não estou a perceber. E depois Deus me mostrou porquê. Porque eu depois ouvi a mensagem desse pastor e percebi, e ele tem toda a razão. Nós temos que ouvir as 3 mensagens que Deus nos transmite para nós. Porquê? Porque há coisas que nós não vamos fazer. Que nós não vamos fazer. Nós não vamos mentir porque não queremos mentir. Nós não vamos fazer. Mas às vezes somos enrolados com circunstâncias que permitem chegar até esse ponto. Até e depois. O homem ou a mulher não quer adulterar, mas depois permite algumas coisas porque não tem maldade, porque para ele não vai, mas no entanto ele é enrolado a tal ponto que depois adultera. Mas se você estiver preparado, você e eu, nós estamos precavidos. Será que um homem pode ter amizade com uma mulher, mesmo sendo casado? Claro que pode. Você traz a sua mulher e são os 3 amigos.
Você está a perceber? Você tem que se precaver. A mulher tem um amigo homem. Está tudo bem. Você traz o seu marido e vão os três. Porque se esse amigo não quer estar presente quando o seu esposo estiver, ou se essa amiga não quer estar presente quando a sua mulher estiver, alguma coisa está errada. Então o que ele quer é mais qualquer coisa que não está a poder atingir, a conseguir atingir. Está-me a entender? Nós temos de ter cuidados. Eu tenho estado a falar de objetos, mas também há pessoas que são amaldiçoadas. E você diz, pessoas amaldiçoadas. Sim, há pessoas que estão a ir a cartomantes, que estão a ir a bruxos, que estão a ir a sítios de macumba, que estão a ir a sítios que não prestam, que carregam com eles demónios. Há pessoas que se afastaram de Deus e começaram a fazer aquilo que Deus não quer, porque se afastaram de Deus e eles carregam sobre eles agora maldição. Então, mas ele é um familiar meu e eu tenho que o receber em casa. E você pode o receber em casa. Agora, não pode é ficar em sua casa. Porque se você permite ficar em sua casa, você está a trazer a maldição para a sua casa. Então, o que é que você tem que fazer? Essa pessoa vem à sua casa. Primeiro você deve orar para que Deus o ajude. Para evitar todo e qualquer confronto e problema. Mas caso vier à sua casa, vem à sua casa e está tudo bem. E você, quando sair, você abençoa, quebra toda a maldição sobre a sua casa, em nome de Jesus. Eu sei do que é que eu estou a falar. Sei mesmo. Porquê? Porque cada um tem o direito de fazer com a sua vida o que quiser. Ouça, ninguém tem nada. O livre-arbítrio foi dado a toda a pessoa. E cada pessoa tem o direito de fazer com a sua vida o que quiser e ninguém tem nada a ver com isso. Tudo bem. Mas se a pessoa anda com Deus, anda com Deus. Se a pessoa não anda com Deus, já tem problemas. Jesus disse: quem é por mim, quem não é por mim, é contra mim. Isto quer dizer que a pessoa que não tem Deus está mais propícia a ter problemas e a receber problemas e trazer com elas problemas para os sítios onde vai. E lhe vou dizer uma coisa: aquele que já andou com Deus, ouça, aquele que já andou com Deus, que já esteve na igreja, aceitou Jesus como Senhor e Salvador, se arrependeu, continuou, foi batizado e tudo mais, até serviu na igreja e se volta para trás, você não imagina o que vem sobre essa pessoa. Vêm realmente coisas graves. E a pessoa tem que se arrepender e voltar para Deus. Porque senão vêm coisas mesmo graves. A Bíblia diz: aquele que põe a mão no arado e volta para trás não é digno de mim, disse Jesus. Aquele que está a trabalhar e volta para trás e para de trabalhar não é digno de mim. Até eu já vos falei de deuses, não é? De imagens, já vos falei de objetos amaldiçoados e agora eu quero vos falar sobre outra coisa. Uma outra coisa que às vezes acontece em muito lado. Vamos abrir em Efésios 4, 25. Efésios 4, 25. Eu quero vos falar sobre a mentira. Algumas pessoas dizem: não, mas não tem problema, então, mas eu não quero prejudicar a pessoa com a mentira que estou a dizer.
Eu não quero prejudicar essa pessoa. Eu só é uma mentira, como eles chamam, mentira branca. Uma mentira que não faz mal a ninguém. É só para não me chatearem, é só para não... Eu lembro-me o que é que aconteceu comigo. Uma vez eu estava a sair e eu estava no carro, tinha outra pessoa ao meu lado, estávamos os dois, eu estava a conduzir, e eu não queria ser incomodado, não queria que me chamassem. Então agarrei no rádio, disse o meu número, disse: olha, eu vou estar fora do carro. Mas eu não ia sair do carro, ia estar perto do carro, ia estar no carro. E há outro lugar e não queria ser incomodado. E a pessoa que ia ao meu lado, que não era cristã, olhou para mim e disse: mas isso não é mentira? Eu tinha-me acabado de aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador, e quando ele disse aquilo, em mim caiu como um balde de água fria. Ele tinha toda a razão. Eu tinha acabado de mentir. O que é que eu tenho que fazer? Perdão, Pai, por aquilo que eu fiz, em nome de Jesus. E me arrepender, mudar aquilo que eu estou a fazer, não fazendo mais. Efésios 4:25. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Pelo que deixai a mentira. Para você perceber até que ponto Deus odeia a mentira, eu quero-vos mostrar. Vamos a Atos 5, versículo 1. Atos 5, versículo 1. É Atos 5, versículo 1. Meti aqui Romanos, enganei-me. Atos 5, versículo 1. Atos 5, versículo 1. Veja o que é que aconteceu aqui. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Porque ele chegou lá e disse que aquela parte que ele estava a trazer aos apóstolos era o valor total que ele tinha vendido e herdado, o que era mentira. Versículo 3. E disse então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti? E vendida, não estava no teu poder? Porque formaste este desígnio no teu coração? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Versículo 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, morreu. E grande temor veio sobre todos que ouviram isto. O que Pedro estava a dizer era: tu vendeste a propriedade e o valor era teu, podias fazer com ele o que quisesses. Não eras obrigado a dar nada na igreja. Deste porque quiseste. Agora não nos venhas a enganar e dizer que este era o valor total da propriedade, porque não era. Tu mais valia ter chegado cá e ter dito assim: olha, eu vendi a propriedade e este é o valor que eu quero para a igreja. Ora, glória a Deus. Toda a gente ia ficar contente, toda a gente ia... Mas ele não queria isso. Ele queria outra coisa. Ele queria o mesmo que os outros receberam, porque os outros foram honestos e venderam a propriedade toda e deram o valor total. E toda a gente batia nas costas deles e glória a Deus pela ação que fizeste. E ele queria essa mesma coisa que os outros receberam. Ele não queria ser agraciado por Deus, honrar a Deus, ele queria receber a exaltação dos homens.
E a exaltação dos homens deu para ele a morte, porque ele mentiu. Você está a perceber até que ponto Deus odeia a mentira? Você sabe quem é o pai da mentira? É o diabo. Você é filho de Deus ou filho do diabo? E você vai me dizer, mas há circunstâncias em que, como é que eu faço se não mentir? Eu estou no trabalho e o meu chefe diz, não, diga que eu não estou cá. O que é que você vai fazer? O que você vai fazer é o seguinte, você vai orar, pedindo a Deus que lhe dê sabedoria para não pecar contra ele. Você está a ouvir? E Deus o vai ajudar. Porque a mim já me ajudou várias vezes, em várias circunstâncias. Ou você está a orar para pedir, para pedir a Deus que lhe impeça de errar perante Deus, você está a dizer, Senhor, eu te honro e quero te honrar a ti, mas ajuda-me a não errar. Você está a honrar a Deus. E Deus diz, todos aqueles que me honrarem, eu os honro. Porque há alturas que é mais fácil mentir. E a minha pergunta então e Deus? Então, e Deus? Como é que nós ficamos com Deus? Você quer estar mal com os homens e bem com Deus? Ou quer estar mal com Deus e bem com os homens? O que é que você quer? São coisas simples, não é? Coisas simples. Mas coisas simples que trazem bênção ou maldição para a sua vida. Não é? Coisas simples. Eu quero-vos trazer mais uma coisa. Tiago 3,10. Tiago 3,10. Isto talvez seja uma das coisas que eu mais falo. Tiago 3,10. Mas nós temos que entender. Ouça, eu a primeira vez, eu nunca tinha visto. Antes de aceitar Jesus, não sei que idade é que eu tinha, portanto já era guarda noturno, mas não sei que idade tinha, mas era novo. Eu aceitei Jesus aos 25 anos de idade, foi antes dos 25, entre os 21. Eu entrei em guarda noturno aos 21, entre os 21 e os 25 anos, isso aconteceu. Eu lembro-me de estar parado num cruzamento, só que estava parado do lado contrário do cruzamento, que as pessoas não se viam. Se eu estava ali parado, não conseguiam ver, ou não reparavam se eu estava ali. E eu de repente vejo duas mulheres a andar e ir até a passar pelo meio do cruzamento. Eu pensava que iam passar para o outro lado, lembraram-se de passar por ali, em vez de passar, mas iam mesmo. Mas quando chegaram ao meio do cruzamento, quando eu voltei a olhar, porque eu estava a ler uma coisa, quando eu voltei a olhar, estavam no meio do cruzamento. E estavam no meio do cruzamento, uma a olhar para a outra, e estavam a falar. E eu, no meio do cruzamento, agora ficaram no meio do cruzamento a falar, coisa mais esquisita. Só que quando eu vi aquilo, eu continuei a olhar, e as pessoas que estavam de frente uma para a outra, viraram-se ao contrário e ficaram de costas, e continuavam a falar. E depois agarraram um objeto qualquer que tinha na mão e mandaram contra o chão, e esse objeto partiu. Eu nunca tinha visto nada assim. Portanto, o que é que estavam a fazer era bruxaria. Depois eu percebi, mal eles se viraram de costas e continuaram a falar, eu percebi que tinha a ver com bruxaria, mandaram uma coisa para o chão e tal, e não sei o que tinha a ver com bruxaria. Eu, na altura, eu não tinha aceito Jesus, eu não conhecia Deus como o conheço agora, nem nada que se pareça, e a única coisa que eu me lembrei foi de pedir a Deus.
Eu não o conhecia, volto a dizer, como conheço agora, mas eu não queria que aquela maldição afetasse alguma pessoa. E então eu lembro-me de que baixei a cabeça na altura e disse: Deus, não permitas para quem aquilo é dirigido que lhe aconteça em nome de Jesus. Não, eu não disse em nome de Jesus, porque eu não sabia que se utilizava o nome de Jesus. Eu disse: não permitas, Senhor. Foi o que eu pedi. Se aconteceu ou não, não sei. Sou sincero, não sei. Sei que eu me lembro de ter feito isso. Mas porquê que eu estou a trazer isto? Aquelas mulheres, aquelas duas mulheres, que eu pensava que estavam a falar uma para a outra, não estavam a falar uma para a outra. Estavam a falar palavras. E quando se viraram de costas, continuaram a falar. Palavras. Palavras de maldição. Você está-me a ouvir? Palavras de maldição. Agora veja o que está aqui escrito. Tiago 3,10. Da mesma boca procede a bênção e a maldição. Meus irmãos, não convém que assim se faça assim. Da mesma boca procede a bênção e a maldição. Então quer dizer que da nossa boca pode sair bênção ou pode sair maldição. Agora vos quero dizer uma coisa. Muitas das vezes, maldição contra nós próprios. Quando existe um problema na sua vida e você fala sobre ele, conta sobre ele, você está a estabelecer a maldição. Você próprio está a dizer maldição contra si próprio. Você está a ouvir? Você está-se próprio a amaldiçoar. Eu acho que toda a gente, de uma forma ou de outra, tem um problema ou outro. E como é que se resolve? Falando o que é bom ou falando o que é mau? Se você estiver a passar por alguma dificuldade financeira, você vai contar a toda a gente que está a passar por problemas financeiros? Ou você vai levantar a mão para os céus e dizer: obrigado, Pai, que tu és tu que enche a minha boca de bens, tu que supre todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus? Você vai confiar em Deus ou vai contar a toda a gente o problema que está a passar? Você está-se a amaldiçoar a si próprio. Vamos abrir em 2 de Pedro, não, perdão, 1 de Pedro 3,9. 1 de Pedro 3,9. Isto tem a ver com nós próprios. Como é que nós falamos da nossa própria vida? O que é que nós estamos a falar da nossa saúde? O que é que nós estamos a falar das nossas finanças? O que é que nós estamos a falar do nosso relacionamento? O que é que nós estamos a falar dos nossos filhos? O que é que nós estamos a falar da nossa vida? Faz toda a influência em nós. Faz toda a influência em nós. Ouça bem uma coisa. Se você vai pedir um aconselhamento, vai falar com um pastor, vai falar com alguma autoridade a nível espiritual na igreja, você vai ter que contar o problema. E aí você conta o problema. Depois o pastor ou quem for orar consigo vai orar para destruir tudo isso e para que se restabeleça na sua vida a bênção e não a maldição. Assim como quando você vai a um médico, você não chega ao médico e diz: eu não tenho aqui uma dor. Você não diz isso. O médico olha para si e diz: bem, você não precisa do médico, precisa de um psicólogo. Você tem que chegar ao médico e dizer o que sente. E isso é que é correto. E o médico olha perante os sintomas, vai-lhe dizer que tem que fazer isto ou aquilo, ou tem que fazer aquele exame, ou outro exame e tudo mais. Mas como você é cristão, quando sair do médico, você chega cá fora e diz: eu quebro todas as palavras que eu disse contra a minha saúde em nome de Jesus.
É isto que você tem que fazer sempre. Para que as palavras que você falou não venham a virar-se contra si na sua vida. Veja o que está aqui escrito. 1 de Pedro 3,9. Não tornando mal por mal ou injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreia a sua língua, ou ponha cuidado no que fala, refreia a sua língua do mal e os seus lábios de falar engano. Aparte-se do mal, faça o bem e busque a paz e siga. Quer dizer que nós temos de ter cuidado com o que falamos. Porque não importa só de nós afastarmos a maldição das nossas casas, das nossas vidas. Ouça, eu tive carros. E com esse carro quase tive um acidente. Por acaso nunca tive acidente com esse carro, mas quase que tive. Mas eu saía de casa, entrava para dentro do carro, eu metia as mãos no volante e sentia que ia ter um acidente. Eu tinha que orar sempre por esse carro. Eu quebro toda a maldição sobre este carro, eu abençoo este carro em nome de Jesus. Eu tinha que orar sempre. Cada vez que eu metia as mãos no volante e eu sentia aquilo, eu tinha que orar por o carro. E quase que tive um acidente. E ouça, e o que eu estou a falar de um acidente era... eu escapei de um acidente que era muito grave. Um acidente onde ia a uma velocidade razoável, numa estrada que eu podia andar até 80 a hora, mas ia nos 80 a hora e passei no meio de 5 carros de cada lado, para me escapar de evitar o acidente. Mas eu, cada vez que agarrava no volante do carro, eu sentia que havia algo de errado. Eu não sei de quem, o carro veio para a minha mão, eu não sei de quem veio o carro, o que é que fizeram com o carro, a quem o carro pertenceu, se consagraram o carro a alguma coisa, eu não sei. Eu sei que cada vez que entrava para dentro do carro, metia as mãos no volante e quando sentia aquilo eu tinha que orar. Já aconteceu no outro carro meu, também igual, e eu tive que orar. E eu aconselho, ouça, cada vez que você entra para dentro de um carro, pai, agarre no volante e diz, pai, eu abençoo este carro em nome de Jesus. Eu sei, toda a minha viagem vai ser suave, sem problemas em nome de Jesus. Ouça, abençoa a sua viagem. Confie em Deus. Fala o que é bom. Não fala o que é mal. Fala da sua vida o que é bom. Mas você vai me dizer, não, mas as coisas não estão a acontecer bem. Mas fala o que é bom. Não tornando mal por mal ou injúria, antes pelo contrário, bem dizendo, sabendo que para isto foste chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Só vamos alcançar a bênção se bem dizermos. Só vamos ser abençoados se bem dizermos. Você está a me entender? A bênção só vem quando nós abençoamos. A bênção só vem quando nós abençoamos. E algumas pessoas dizem, mas eu não estou a receber. O que é que você fala? Diga-me o que é que você fala. Eu falo a verdade. Não vou mentir. Você não percebeu a diferença entre mentir? Mentir é agarrar e distorcer aquilo que é verdade. Mas quando nós queremos alguma coisa para nós não estamos a distorcer a verdade. Nós estamos a criar a nossa própria verdade. Realmente não estamos bem, mas as outras pessoas não precisam de saber disso e nós dizemos que estamos bem em nome de Jesus. Você está a entender? Eu já lhes disse que você vai ao médico, você vai dizer a verdade, toda a verdade, o que está a sentir, as dores e tudo, porque você tem que ser sincero para o médico poder analisar e ajudar.
Mas na sua vida, quando você fala com amigos, quando fala com familiares, quando você fala com todo o resto da gente, você não vai dizer a verdade. Você vai dizer aquilo que quer, a sua verdade. Você vai bem dizer, você vai semear para receber o que quer. Da mesma forma, você vai ao restaurante. Você, quando chega ao restaurante, não diz o que está a sentir. Tenho fome, tenho fome, tenho fome. Está bem? O que é que quer comer? Tenho fome. Eu tenho que dizer que tenho fome. Não. Você chega lá e diz o que quer. E o empregado chega e dá-lhe o que você pediu. O mesmo é na sua vida. Na sua vida você tem que falar o que quer receber. Você não vai falar o que está a sentir. Porque para isso fomos chamados, para que por herança recebamos uma bênção. Quando bem dizemos. Depois diz aqui no versículo 10, por quem quer amar a vida e ver dias bons, refreia a sua língua do mal. Sabe o que é um freio? É algo que é metido na boca dos cavalos. Sabe para quê? Para controlar o cavalo. Quando nós puxamos as rédeas do cavalo, aquilo puxa a boca do cavalo e o cavalo para. Quando você puxa a rédea de um lado, faz com que a cabeça do cavalo vire e o cavalo vira para o sítio para onde você quer. Portanto, refreia a sua língua do mal. Controla a sua língua do mal. Controla a sua língua do mal. E os seus lábios não falem engano. Não fala o que você está a passar, não fala o que você está a sentir. Fala a bênção e você terá a bênção. Coisas simples. Mas eu sei que não é fácil. Mas sei, se o fizer, vai trazer bênção para a sua vida. A sua casa tem de ser um canto do céu. E se não está a ser, peça ajuda a Deus. Eu já fiz muitos erros, infelizmente. E alguns deles paguei bem caro. Mas mesmo bem caro. E eu sabia que não podia fazer. E, no entanto, fiz. E paguei bastante caro. Mas eu busquei a Deus. Me arrependi. Pedi perdão. E eu sei que já estou abençoado em nome de Jesus. Coisas simples. As imagens de escultura. Os objetos. Ou seja, em todas estas coisas, você tem que buscar a Deus. Porque há objetos, há objetos que estão dentro de nós. E você, dentro de si? Sim, estão dentro de nós. Você pode destruir os objetos de imagens de escultura que você tem, destruir todos, acabar com todos em sua casa, e glória a Deus que fez isso, glória a Deus, mas há um objeto que ainda pode estar dentro de si. E esse, só Deus o pode tirar, através da sua oração. Através de vocês, Pai, tira de mim tudo o que não presta. Tira de mim toda a imagem que houve. Tira de mim. Eu me arrependo a todo o joelho que eu dobrei a imagens. E eu te peço perdão por isso, em nome de Jesus. Você entendeu? Porque só Deus nos consegue livrar das coisas. Só Deus nos pode mostrar quais os objetos que realmente estão amaldiçoados dentro da nossa casa. Quais os objetos que realmente nós precisamos mesmo atirar fora e quais os outros que basta orar por eles. Deus é que nos pode ajudar a deixar de mentir. Porque há pessoas que mentem compulsivamente. Mentem como bebem um copo de água. Eu já vi pessoas mentir assim e eu estava na presença de uma pessoa e ele mentiu e eu arrepiei-me todo. Eles mentem como estão a beber um copo de água. É igual. E essas pessoas precisam de muita ajuda de Deus.
Muito mesmo. E por fim, cuidado com o que você está a falar. Ele quer dizer uma coisa. A sua vida depende disso. Você está-me a ouvir? A sua vida depende disso. Das suas palavras. Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos fechar os nossos olhos, vamos baixar a cabeça, vamos dizer, Pai, olha, sou eu, Senhor. Tu me conheces e sabes quem eu sou. Ajuda-me a livrar de todas estas coisas simples, Senhor. Ajuda-me a andar contigo, porque o meu desejo é estar contigo. Não só ser curado, liberto, abençoado, ter uma família abençoada, um casamento abençoado, não é um ministério abençoado, não é só isso. O mais importante, Senhor, é ter-te a ti, Senhor. E se todas estas coisas me afastam de ti, então eu quero tirar todas elas da minha vida, no nome de Jesus. São coisas simples, mas só tu me podes ajudar a tirá-las, no nome de Jesus. Por isso peço a tua ajuda, pelo teu grande amor, grande, grande amor mesmo, no nome de Jesus. Amém. Então, muitas bênçãos. Uma boa semana. Muitas bênçãos.